Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus queridos irmãos, ouvintes, companheiros de estudo neste canal do YouTube. Nós estamos estudando sobre o livro de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23, onde Jesus ele alerta os líderes religiosos daquela época de que os seus caminhos tortuosos os conduziriam ao juízo e lamenta muito pela rebelião de Jerusalém. Aí nós vamos ver a ira de Jesus, nesse capítulo do versículo 1 até o versículo 36. A ira de Jesus é direcionada aos ímpios fariseus, a quem ele condena em público e pessoalmente. Ele fala sobre os fariseus, sobre a perversidade desses homens, que eles não praticam aquilo que eles ensinam, que eles atavam fardos pesados sobre as pessoas, fazendo tudo para aparecer, sabe? Faziam questão de ocupar lugares assim de proeminência, sabe? O primeiro lugar. E ele alerta a multidão, os discípulos, aqueles que seguiam Jesus contra esses homens. E Jesus diz que aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. E Jesus, nesse capítulo 23, ele condena pessoalmente os fariseus. E ele faz isto, irmãos, através de 7 juízos, que eu quero compartilhar aqui com vocês. É bem rapidinho, porque não dá para falar sobre tudo. No capítulo 23, o versículo 13, Jesus fala assim: fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais. O segundo juízo está no versículo 15, ele diz assim: percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. O terceiro juízo está no capítulo 23, do 16 ao 22, ele diz que eles são guias cegos, que dizem: quem jurar pelo santuário, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do santuário, isto fica obrigado ao que jurou, no versículo 16 e 17. E eles falam assim, que jurar pelo altar, isso não é nada, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, este fica obrigado ao que jurou. O quarto juiz, ele fala assim que, tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé, estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Aí ele chama os fariseus de guias cegos, que quais um mosquito engolis um camelo. O quinto juízo que Jesus faz sobre eles: limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperanças. O sexto juízo: sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. O sétimo juízo: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias. E aí ele diz assim: pelas mãos de seus antepassados, eles admitem que são descendentes daqueles que mataram os profetas e que por suas próprias mãos eles mataram aqueles enviados para alertá-los. E aí Jesus fala assim ainda: todas estas coisas vão de vir sobre esta geração, no versículo 36. E Jesus ele fica muito angustiado nesse texto de Mateus 23. Nós vamos ver do versículo 37 ao 39 o desejo, o que Jesus quer fazer. Ele anela, ele deseja reunir e proteger o seu povo. Era a missão de Jesus. O que Jesus não pôde fazer, Israel o rejeita e o despreza, porque Jesus veio exatamente, né, por eles. Jesus era judeu.
Então, Jesus queria muito, muito proteger o povo, mas ele foi rejeitado por este povo que o desprezava totalmente. E Jesus, ele fica tão desolado, né? Fala nesse capítulo 23, do versículo 38 ao 39, e que ele fica tão desolado. E o que ele faz? A Bíblia fala que ele retirará a sua presença de Israel até a grande tribulação. Meus queridos, o meu conselho para você hoje é que você não despreze ao Senhor Jesus, que você não despreze os ensinamentos de Jesus. Aqui nós temos estudado a palavra de Deus. A palavra de Deus tem se revelado a nós. Nós não somos diferentes daquele povo daquela época. Se nós não vigiarmos, nós também vamos fazer o que os fariseus faziam. Nós vamos fazer o que Jerusalém fez com Jesus. O povo de Deus, o povo para qual Jesus veio. Jesus, nós somos os gentios que fomos enxertados na videira verdadeira, né? Ele fala que ele veio para os seus e os seus o desprezaram. Agora nós, como filhos de Deus, que recebemos a Jesus, tomemos todo o cuidado, vigiemos, pratiquemos aquilo que a Bíblia nos ensina, nos atentando a todo o ensinamento da palavra de Deus. Meus irmãos, é muito importante que você conheça a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é conhecer a vontade de Deus para você e para mim. Ela está expressa, escrita na Bíblia. Leia a Bíblia. Olha, capítulo por capítulo nós estamos estudando. Estamos perto de terminar o livro de Mateus, né? Não é nada difícil, não é nada complicado, não. É estudar dia a dia, um capítulo por dia. O livro de Mateus, irmãos, ele tem 28 capítulos. Ele é simples de nós lermos um capítulo por dia, assim como eu tenho feito com você. Se atenha e fique atento à palavra de Deus, aos ensinamentos do nosso Mestre. Não permita que nós sejamos assim como foi Jerusalém, né? Rejeitando a Jesus, desprezando a Jesus, né? Como foi Israel, né? Israel, ele, ele rejeitou, ele desprezou a Jesus Cristo. E a vontade do Senhor sempre foi a mesma, de nos abençoar, de nos proteger, de sermos chamados filhos de Deus, povo de Deus aqui na terra, né? E que você e eu possamos ficar atentos à voz do Espírito Santo, que muitas vezes fala dentro do nosso coração e muitas vezes eu estou ensinando e generalizando, né? Pode ser que não seja o seu caso, mas muitas vezes nós ouvimos a voz do Espírito e nós a desprezamos. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus abra seus olhos, que o Senhor Jesus abra a porta do seu coração, que o Senhor Jesus, pela palavra de Deus, possa abrir o seu entendimento, o seu discernimento, para que você ouça a voz, que você não se confunda com outras vozes, mas que você esteja atento à voz do Senhor, que é a palavra de Deus para mim e para você. Essa palavra, essa Bíblia, a palavra escrita, é o verbo vivo Jesus Cristo de Nazaré. Fique com esta palavra, estude esse capítulo nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe ricamente.